Pessoal, hoje foi um dia que eu confesso para vocês que eu fiquei sem chão. Muito triste. Van Halen morreu aos 65 anos, câncer na garganta, depois de ter sofrido, por volta de 2000, um câncer na língua, perdendo praticamente um terço da língua, mas segundo os médicos ficando curado. E agora esse negócio volta de novo e leva o nosso ídolo embora. Van Halen foi um dos maiores guitarristas do mundo e um dos mais importantes também da história do rock. A contribuição dele é sem tamanho. Ele foi um cara que inovou na forma de tocar guitarra. Não foi ele que inventou aquela técnica de tapping, na guitarra que muitos já conhecem, e alguns pensam até que foi ele que inventou isso aí. Não foi. Já existiam alguns guitarristas, que já tocavam com esse tipo de técnica. O Steve Hackett, do Genesis, o Harvey Mason, que é um guitarrista que tocou com um monte de gente. O próprio Ace Frehley, do Kiss, já fazia também esse tapping, só que ele fazia com a palheta. O Jimmy Page, do Led Zeppelin, também usava essa técnica. Só que o Van Halen, o que ele fez? Enquanto esses caras todos usavam essa técnica como floreio nos solos de guitarra, como uma espécie de efeito, um complemento dos solos de guitarra, o Ed Van Halen transformou essa forma de tocar, ele aprimorou a forma e fazia solos inteiros utilizando essa técnica. Inclusive, ele usava o tapping de forma diferente com as duas mãos. E a partir daí, vários guitarristas se basearam nessa técnica e começaram também a fazer solos maravilhosos. O interessante é que o Van Halen não começou tocando guitarra, na sua história. Ele começou tocando piano, ele e o irmão dele, o Alex Van Halen. Um pouco mais tarde, o Ed Van Halen passou para a bateria, e o Alex Van Halen para a guitarra, por incrível que pareça. Só que um belo dia, o Ed Van Halen, ouvindo o irmão dele pegar na bateria e tirar um solo de bateria que ele achou muito legal, ele chegou à conclusão de que a bateria não era para ele, que o negócio dele seria, de repente, ele fazer um shift, passar para a guitarra e o irmão dele para a bateria. E aí os dois começaram a trabalhar juntos e formaram uma banda. E que mais tarde, com algumas pequenas modificações, se transformou no que seria o Van Halen. A ideia desse vídeo de hoje aqui é prestar uma homenagem, para esse grande ídolo do rock e da música que ele foi. Uma homenagem com o intuito de passar alguma informação para quem não o conhece direito, para quem já o conhece, para a gente simplesmente compartilhar esse momento, de falar mais uma vez nesse grande ídolo que ele é para a gente. Enfim, eu tenho umas lembranças do Van Halen, na minha infância. Eu estou com 51 anos, mas na minha adolescência, o meu primeiro disco do Van Halen foi o Van Halen 2, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu vou dar uma passadinha aqui na discografia e mostro. Esse foi o meu primeiro disco do Van Halen, e o segundo foi o primeiro. Mas uma lembrança bem legal que eu guardo assim desde pequeno é quando eu fui uma vez ensaiar com a banda de um primo meu, que ele era baixista, e tinha um guitarrista que tocava com ele, chamado Marconi, o cara fera, sabe? Um cara habilidoso, bem virtuoso na guitarra. E esse cara era fanático no Van Halen, um cara apaixonado pelo Van Halen.
para ele, simplesmente o melhor guitarrista do mundo. E ele estava um pouco perturbado no dia que foram ensaiar, né? E assim, um pouco encafifado, né? Com uma música que ele ouviu, né? E ficou espantado com o solo de guitarra que o guitarrista fez na música, né? E ele comentou com a gente, cara, vocês não vão acreditar. Eu hoje de manhã estava ouvindo uma música e, porra, cara, o solo de guitarra da música é tão fantástico que eu finalmente pensei, porra, finalmente apareceu um guitarrista melhor do que o Van Halen. E que música era essa? Beat It, do Michael Jackson. Pô, mas é o Van Halen que toca essa música. Pois é. Ele não sabia, né? E quando ficou sabendo, né, ele ficou louco da vida. Falei, caramba, como que pode, né? Vocês já ouviram o solo de guitarra da música Beat It, do Michael Jackson? É do disco Thriller. Ouçam o solo de guitarra dessa música. Que coisa genial! Mas genial mesmo, né? Não é porque o solo tem velocidade ou porque ele aplica aquela técnica do tapping, nada disso. É a melodia, né? É a harmonia do solo em conjunto com a música Beat It, né? Um balanço, né? É ele saindo da zona de conforto dele, que é o hard rock, heavy metal, né? E indo para uma música, embora com pegadas de rock, né? Com aquela nuance, né? aquela canja, né? Aquela panela, a cozinha do funk, né? Do funk e do dance music, do soul, enfim. É um solo de guitarra de se tirar o chapéu. É uma pintura esse solo de guitarra. Se vocês tiverem oportunidade, ouçam. Né? É uma grande música, essa música do Michael Jackson, junto com uma obra-prima dos solos de guitarra, considerado um dos melhores solos de guitarra de todos os tempos também. Assim como o seu primeiro disco, lançado em 1978, com o vocalista David Lee Roth e o baixista Michael Anthony. Né? Então os irmãos Van Halen lançam o Van Halen 1. Né? Esse disco entrou para a história como um dos melhores discos já lançados de rock e com melhores solos de guitarra de todos os tempos na música Eruption. Deixa eu pegar aqui os óculos para ler para vocês. Então a música Eruption é um solo de guitarra do Van Halen antológico. Né? Quem ainda não teve oportunidade de ouvir esse solo de guitarra, é outra pintura. Né? Mas clássicos como Running with the Devil, You Really Got Me, essa música na verdade nem é do Van Halen, é um cover, né, da banda The Kinks. Ain't Talking About Love, I'm the One, James Crying, Ice Cream Man, entre outras que tem aqui. Eu só falei assim aquelas que estouraram, né, de sucesso, ou seja, não foi uma ou duas, né, foram várias músicas aqui desse disco fabuloso. O segundo disco, Van Halen 2, né, foi logo na sequência, 1979, a primeira 78, esse aqui 79. Esse disco, quando foi lançado, ele não teve um impacto tão forte quanto o primeiro, né? Mas sempre foi um disco bastante cultuado, com músicas fantásticas, You're No Good, Dance the Night Away, Somebody Give Me a Doctor, Light Up the Sky, Beautiful Girls. Né? Esse disco aqui também, olha que foto legal, né? Olha essa pose aqui do David Lee Roth, dando um pulo, né, abrindo as pernas lá. Ele era lutador de Kung Fu, né? Ou sei lá. Esse disco aqui é maravilhoso, muito bom. Depois eles fizeram Women and Children First, outro disco maravilhoso, né? Músicas como And the Cradle, We Rock, Everybody Wants Some, outra música muito legal, Fools, Romeo Delight, outro disco show de bola também. Depois veio outro disco antológico, Fair Warning,
né? Esse disco tem a música Unchained, So Is This Love, Mean Street, Dirty Movies, e um outro solo de guitarra do Ed Van Halen também maravilhoso. Esse solo de guitarra, para quem puder ver, ele toca como se tivesse, com a técnica do tap mais diferenciada, ele bate, ele não digita, né, como está fazendo no piano, ele simplesmente bate como se estivesse tocando um instrumento de percussão. É a música Mean Street, a primeira música logo de cara. Musicaço, né? Inclusive no próximo álbum, que é o Diver Down, outro discão também, inclusive com participação do pai deles, o senhor Jan Van Halen, tocando clarinete, né? Com músicas maravilhosas, Where Have All the Good Times Gone, né? Tem a música Pretty Woman, que é do Roy Orbison, né? Dancing in the Street, outra musicaço, né? E tem a música Little Guitars. Essa música Little Guitars é outro solo maravilhoso do Eduardo Van Halen, né, onde ele aplica um método diferente também, que eu também não tenho certeza se ele inovou isso aí ou se outra pessoa. É a primeira vez que eu vejo utilizar assim, da forma como ele usou, né? Eu já vi guitarristas utilizar esse método para poder omitir o som da palheta na guitarra, né? De que forma? Ele diminui o volume do som da guitarra na própria guitarra, ele dá a palhetada e depois aumenta. Então, o som, ao invés de sair tem, sai né? Então, isso já se aplicava. Mas eu nunca vi na minha vida um solo de guitarra baseado nesse método de tocar guitarra, né? Dava uma sensação de se estar ouvindo um violino, para talvez, né? É fantástico. E uma curiosidade, nos shows do Van Halen, né, existia aquele momento, né, que muitas bandas fazem, né, do guitarrista parar e fazer um solo, o baterista fazer um solo também de bateria, né? Então tinha lá o momento do solo de guitarra do Ed Van Halen. O que ele fazia? Ele pegava esses 3 solos e unia num só. Ficava uma coisa de outro mundo. Isso aí vocês têm que conferir. Basta pegar um show deles ao vivo que vocês conseguem ver isso. E falando em show de Van Halen, né? Bom, eu tenho aqui 3 DVDs ao vivo dele, né? Esse aqui, Live at the Net, ou Live Without Net, desculpa, Without a Net, né? Que é com o Sammy Hagar nas vozes, tá? Eu tenho o Right Here, Right Now, também com Sammy Hagar, outro descasso. Aliás, essa fase aqui fez um sucesso tremendo, foi uma fase assim de estouro na carreira da banda Van Halen. E esse aqui que não é tão legal, né? Esse é com aquele vocalista Gary Cherone, que era da banda Extreme. Bom, continuando. Na sequência, em 1984, eles lançam o estupendo sucesso 1984, esse álbum aqui, né? Nesse disco, ainda com David Lee Roth na guitarra, quem não conhecia a carreira do Van Halen pelo mundo, né, do heavy metal, hard rock, passou a conhecer, né, através do estouro que deu nas rádios com a música Jump, né? A própria música Panamá tocou um pouquinho também nas rádios, a música I Wait também tocou nas rádios bastante, né? E o sucesso que fez com a música Hot for Teachers nos videoclipes da MTV, né? Foi uma das músicas mais tocadas, né? Além da Jump, a música Hot for Teachers, um vídeo espetacular, muito legal. Esse disco é memorável. Após esse disco, o David Lee Roth sai da banda, entra o Sammy Hagar, né? Aliás, um cantor também de peso, né? Que cantou... O Sammy Hagar tem uma carreira por trás disso aí, né? Ele era vocalista da banda Montrose.
Ele também teve a sua carreira solo, né? O Sammy Hagar, né? Ele, além de cantar, também tocava guitarra em sua carreira solo. Então eles lançaram esse disco aqui, ó, 5150. Sucesso atrás de sucesso nas rádios, né? Com as músicas Why Can't This Be Love, Dreams, Love Walks In, né? São demais essas músicas. Esse disco tem uma pegada mais pop, né? Mas, pô, gente, se você ficar com aquele preconceito, é pop, isso aí... O negócio é o conteúdo, né? O trabalho que esses caras fizeram, né? E o sucesso que eles fizeram com esse disco, que é maravilhoso. Putz, os solos de guitarra do Ed Van Halen nessas músicas é de tirar o chapéu. Logo depois veio o disco Oh You Way Want To, também grande sucesso, né? A música Back in Blue, Finish What You Started, Mine Oh Mine, e o clássico, né, da música romântica When It's Love. Essa música é linda demais, né? Outro disco também para se conferir, né? All The Way Want To. Depois veio o estouro, né? O álbum que você pode abreviar para Fuck, né? For an Awful Carnal Knowledge. Né? Inclusive que deu a turnê, né, Right Here, Right Now, foi baseada nesse disco aqui. Né? Então você tem sucessos como Pound Cake, Judgment Day, a música Round and Round, Men on a Mission, The Dream Is Over, a música Right Now, né, que é tema inclusive da turnê, demais. A música Top of the World. Esse disco aqui tem sucesso atrás de sucesso, é um descasso, também imperdível. Depois o Van Halen deu uma caidinha, assim, sabe? Toda banda dá aquela caidinha, né, na qualidade das canções, né? Começa a ter aqueles desentendimentos, né, e lançaram o álbum Balance. E apesar disso, né, eles fizeram um relativo sucesso aqui com qual foi o nome da música? I Can't Stop Loving You. Puta, essa música é muito legal, tá? É um disco que, apesar de ser inferior aos outros, né, vale a pena conferir. Agora, logo depois, pensa numa pisada de bola. Pois é, aquele vocalista Jerry Sharon, né, entrou na banda no disco Van Halen 3. Eu não sei o que deu na cabeça do pessoal do Van Halen de botar esse cara na voz. Ele canta muito bem, o Jerry Sharon é um excelente vocalista, mas acontece que não basta ser um excelente vocalista para você assumir uma posição, né? Ele tem a voz tem que casar com a banda, né? Com a música, né? E isso realmente não aconteceu, o disco foi um fracasso. Muito tempo depois, né, de alguns anos parados, o Van Halen lançou em 2012 o disco A Different Kind of Truth. De volta com David Lee Roth na voz. Tá? Só que dessa vez eles substituíram o baixista Michael Anthony, né, pelo filho do Van Halen, Wolfgang Van Halen. Ou Van Halen, como queiram falar. Esse disco é espetacular. Na minha opinião pessoal, esse disco não deixa nada a dever, entendeu? Aquela fase boa do Van Halen com David Lee Roth. Tá? Eu diria, inclusive, que seria um disco melhor, por exemplo, que o Diver Down, com certeza. Tá? Melhor que o Balance da fase do Sammy Hagar, sem sombra de dúvidas, melhor do que o Van Halen 3 com Jerry Sharon, entendeu? É um disco
olha, músicas excelentes. A música Tattoo, logo de cara, que é a primeira, né? É uma música que eles lançaram um videoclipe também muito legal, muito interessante, né? She's the Woman, Chinatown, Bullethead, Outer Space. E tem uma música aqui que eu adoro, né? Que é essa música Chinatown mesmo. Essa música aqui, pô, é tipo... Lembra da Ice Cream Man, do primeiro disco, né? Que o David Lee Roth faz uma introdução com violão, né? No estilo Rhythm and Blues, né? Ele repete algo semelhante aqui nessa música e fica um espetáculo. Demais essa música. Pô, vale a pena conferir. Bom, isso aqui foi... bom, eu vou falar aqui também de uma coletânea lançada do Van Halen, The Van Halen The Best Of, né? Volume 1. O legal dessa coletânea é que, além das músicas que já são conhecidas, tanto do David Lee Roth quanto do Sammy Hagar, e se eu não me engano, acho que tem uma ou outra aqui do Jerry Sheeran também, você tem mais 2 músicas inéditas gravadas a posteriori, né? Da fase do David Lee Roth, da fase do Sammy Hagar, com o David Lee Roth na voz, que são as músicas Can't Get This Stuff No More e Mil Eyes Magic. Pô, músicas muito legais, né? Um presentão para os fãs, né? Numa coletânea. É imperdível isso aqui também. Bom, tendo apresentado aqui esses discos, né, algumas curiosidades, né, interessantes do Van Halen, né, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, né, os links para 2 vídeos com o músico de rap, né, LL Cool J, né, onde tem a participação do Van Halen. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só. Bom, o nome das músicas são Not Leaving You Tonight. A música, assim, não é lá essas coisas não, né? Aquele estilão rap mesmo, tal, né? Mas o solo de guitarra da música é excepcional, muito legal mesmo, vale a pena se ouvir. Agora, a música seguinte, que é a música We're the Greatest, cara, não é exatamente aquele rap tradicional, né? É aquele rap misturado com rock, né? Onde o Van Halen faz vários arranjos de guitarra ao longo da música, até finalmente complementar com aquele grande solo que ele poderia colocar. É realmente, pô, de se tirar o chapéu. É muito legal. Vale a pena conferir isso aí. Outro grande momento do Van Halen, né, em suas participações, suas cooperações, né, com outras pessoas, é com o tecladista Thomas Dolby, né, nesse disco aqui, do Thomas Dolby, que se chama Astronauts and Heretics. O Van Halen participa de uma música chamada Eastern Bloc. Cara, olha, que solo, ele só entra para fazer o solo, né? Na música inteira, ele só entra para chegar, é agora o meu momento, e que solo maravilhoso. Confiram essa música também. Thomas Dolby, né, o disco Astronauts and Heretics, a música Eastern Bloc. Vamos para algumas curiosidades, então, sobre o Van Halen, né? Primeiro, o nome da banda, Van Halen. Por que Van Halen? Na verdade, eles tinham escolhido um nome, se eu não me engano, acho que era Genesis, né? E depois descobriram que já existia uma banda chamada Genesis. Aí trocaram por um outro, acho que era Mammoth, né? Mas o que aconteceu? O próprio David Lee Roth sugeriu, pô, vamos colocar o nome de Van Halen, né? Vai entender, né? E gostaram da ideia e assumiram o nome Van Halen. O guitarrista Ed Van Halen, né, tem como sua influência na guitarra 3 guitarristas distintos. São eles Eric Clapton, né, no seu início de carreira, o Eric Clapton foi bastante influente na vida do Van Halen. Mas depois que ele descobriu aquela técnica do tapping que ele achou interessante, né, ele começou a ouvir bastante Jimmy Page
e Steve Hackett. Outra curiosidade interessante é que antes de seu primeiro disco, em 78, em 1976, quando eles estavam tocando num barzinho em Los Angeles, o baixista, vocalista e compositor do Kiss, Gene Simmons, né, os viu tocando, ficou impressionado e resolveu fazer uma fita, tipo uma demo tape com eles, e levou para o produtor Ted Templeman, né? E finalmente a Warner assina o contrato com Van Halen graças ao Gene Simmons do Kiss. Outra curiosidade interessante é que o Ed Van Halen participou de algumas trilhas sonoras inusitadas, né? E existe um filme chamado Wildlife, né, que ele fez praticamente todas as faixas da trilha sonora. Eu coloquei o link, né, para acesso a essas músicas aí embaixo na descrição do vídeo. Tá? Dei uma conferida, são muito legais as músicas. E essa vocês não vão acreditar, muitas pessoas não sabem, alguns já sabem, mas ele fez a trilha sonora de alguns filmes pornô, né? E depois ele pegou alguma dessas músicas que ele fez e transformou num videoclipe bastante interessante. Eu também coloquei o link dessas músicas, que são videoclipes do Van Halen tocando, aí embaixo. Assistam, essas músicas são fantásticas. Nem parece música de filme pornô, não sei que ideia, né, o diretor desses filmes teve na cabeça de colocar uma música dessas para filme pornô. Enfim, mas... enfim, se você não goza de um lado, você goza do outro ouvindo, né? Bom, enfim. O nome da música é Catherine, né? Então você tem a música Catherine e a outra Rise, né? Os links estão aí embaixo, confiram. Pô, em 1983, o Van Halen veio tocar no Brasil. Fez um show no Rio de Janeiro e outro show em São Paulo. Eu acho que eu devia ter uns 13 anos de idade, né? Era pequeno, então não tinha condições de ir sozinho e perdi essa bocada. E desde então eu venho sonhando, né, com um dia que o Van Halen viesse tocar aqui. Veio a fase do Sammy Hagar e nada do Van Halen tocar aqui, né? E a gente fica na expectativa. Aí de repente o Van Halen volta novamente com David Lee Roth, né, nesse disco Different Kind of Truth. E fica aquela expectativa, pô, será que eles vêm? Passa 2012, 2013, 2014, 2015, nada, o que está acontecendo? Por que o Van Halen não vem? Aí vem aqueles rumores, Van Halen vai fazer uma turnê mundial e a expectativa cresce, né? Pô, finalmente vou assistir um show do Van Halen. E nada. E agora eu entendo por quê, agora eu estou vendo por quê, né? Uma pena mesmo. Pessoal, é isso aí, é o que eu tinha para falar. Esse vídeo eu não estou contando com like de ninguém, entendeu? Eu estou fazendo do coração, entendeu? Do fã que eu sou, eu acho que eu queria ter feito um vídeo do Van Halen antes dele morrer, porque as coisas têm muito mais valor, né, para um artista quando você faz enquanto vida. Depois que morre, aí é fácil de fazer um vídeo para um artista depois que morre, né? Todo mundo está como, sei lá, se comove, né, com um vídeo, enfim. Não era essa a ideia não, entendeu? Eu gostaria muito mesmo de ter falado sobre o meu ídolo Van Halen ao vivo. Como não tive essa oportunidade, não poderia deixar de prestar uma homenagem através desse vídeo aqui para compartilhar com vocês. Que ele descanse em paz, que Deus o tenha em seus braços. Agradeço, né, em nome de todos aqui, a contribuição que o Ed Van Halen fez para a música, para o rock, né, e para a música pop em geral. A grande contribuição dele todos sabem, né? Quem gosta de ouvir uma boa guitarra e quem gosta de tocar também, porque se influenciou bastante por ele, né, sabe o que eu estou falando. Um abraço para vocês e fiquem com Deus.